Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história da segurança da informação. É uma jornada e tanto, viu? Ela começa lá atrás, com a quebra de códigos em máquinas físicas e nos traz até o campo de batalha digital que a gente vive hoje. Pois é, essa é a grande questão que a gente vai explorar aqui. Porque, olha, a escala do desafio mudou. E mudou muito. Entender essa jornada é fundamental para a gente sacar por que a cibersegurança funciona do jeito que funciona hoje. É impressionante quando a gente coloca lado a lado, né? De um lado, um desafio bem específico, físico, focado. Do outro, hoje em dia, um ambiente que simplesmente não tem fronteiras, onde uma ameaça pode surgir de qualquer lugar a qualquer momento. Então, para entender a cibersegurança de verdade, a gente precisa voltar no tempo. Muito antes de existir computador. As raízes de tudo isso estão na criptologia, que é basicamente a arte de esconder informações. E quem impulsionou isso? A necessidade militar de garantir que as mensagens fossem confidenciais. A palavra já entrega tudo, né? Criptologia vem do grego para estudo do oculto. Por séculos, o objetivo era um só, bem direto: usar cifras para ter certeza de que, se uma mensagem caísse em mãos erradas, ela seria impossível de decifrar. Simples assim. Aí, com a chegada dos mainframes, principalmente no Departamento de Defesa americano, surge um problema totalmente novo. Pensa só. Pela primeira vez, várias pessoas com níveis de acesso diferentes estavam usando a mesma máquina. A pergunta era: como é que a gente garante que dados ultra-secretos e secretos convivam no mesmo lugar sem vazar? E a solução para isso não veio de um software, mas da matemática pura. O modelo Bella-Padula era, na verdade, um conjunto de regras formais. O objetivo não era só criar um sistema seguro, mas provar matematicamente que ele era seguro. Era uma solução militar, precisa, para um problema militar bem crítico. E o legal é que o modelo é brilhante na sua simplicidade. São só duas regras, mas que regras? A primeira é bem fácil de entender, né? Um soldado não pode ler os planos de um general. Ponto. Já a segunda é um pouco mais sutil, mas igualmente importante. Ela impede que um general, seja de propósito ou sem querer, acabe vazando informação para um nível inferior. E aqui está o ponto-chave de tudo isso. A segurança deixou de ser só um monte de truques e virou uma disciplina de verdade, baseada em regras formais que podiam ser provadas. Foi uma mudança de mentalidade gigantesca. Bom, vamos avançar um pouco no tempo, para a próxima era. Com os computadores começando a se conectar em rede, a estratégia teve que mudar. A ideia agora era criar uma fronteira bem clara e defender essa fronteira com unhas e dentes. E é aqui que a coisa fica interessante. A ARPANET, que veio antes da internet que a gente conhece, foi criada por acadêmicos e militares, que basicamente confiavam uns nos outros. A segurança não era exatamente uma prioridade no projeto original. E essa confiança toda funcionou por um tempo. Mas aí chegou 1988 e essa base de otimismo foi para o espaço de um jeito espetacular, mudando para sempre o jeito como a gente enxerga a segurança nas redes. O Morris Worm foi muito mais que um malware. Foi um verdadeiro choque de realidade. Ele simplesmente paralisou uns 10% da internet da época e provou de uma vez por todas que a rede não era um lugar seguro. A partir daí, a segurança virou essa corrida armamentista que a gente conhece. Uma ameaça aparece e a gente corre para criar uma defesa. Essa era toda foi marcada por esse padrão de ação e reação. O Orange Book tentou formalizar a confiança nos sistemas. O Morris Worm veio e quebrou essa confiança na rede. E aí, ferramentas como o Firewall One e o SSL surgiram como uma tentativa de reconstruir essa confiança no mundo que ficava cada vez mais conectado. Agora, o mais interessante aqui sobre o sucesso do Firewall 1 não foi só a tecnologia em si, mas a interface gráfica dele. Pela primeira vez, para configurar uma muralha digital, não era preciso ser um expert em programação. A segurança de perímetro se tornou algo muito mais acessível. Só que essa estratégia de castelo e fosso tinha uma falha bem grande. Os firewalls eram excelentes para bloquear portas, mas eles não olhavam o que estava passando por elas. E os invasores sacaram isso rapidinho. Eles começaram a mandar código malicioso por canais permitidos, explorando falhas na lógica das próprias aplicações que rodavam dentro do castelo. A resposta para isso não veio de uma empresa só, mas da comunidade. A OASP juntou um monte de especialistas para criar um consenso mundial sobre os erros mais comuns e perigosos no desenvolvimento de software. A ideia mudou. Em vez de só construir muros mais altos, era hora de ensinar os arquitetos a não deixar brechas na construção. E agora a gente chega na maior virada de chave da segurança moderna. A nuvem, os celulares, o trabalho remoto,
Tudo isso não só enfraqueceu o perímetro, pulverizou ele completamente. O modelo antigo, do castelo e do fosso, dividia o mundo em dois. Dentro da rede da empresa, existia confiança. Fora, existia ameaça. Era uma lógica bem simples e que, por décadas, funcionou. Mas, hoje em dia, onde fica o dentro? Um funcionário acessando um servidor na nuvem de um café, usando o próprio notebook? O perímetro, como a gente conhecia, simplesmente não existe mais. A abordagem antiga ficou obsoleta. E a resposta para esse novo mundo é a tal da confiança zero. A filosofia é radical, mas é simples. Presuma que a sua rede é sempre hostil. Nunca confie, sempre verifique. Isso significa que cada usuário, cada dispositivo tem que provar quem é a cada novo acesso. O foco da segurança muda da localização para a identidade. E como isso continua? Bom, a evolução reativa não para, mas agora ela está de cara com tecnologias que estão mudando as regras do jogo completamente. Agora se prepara para esse número, 32 bilhões. É um número estimado de dispositivos de internet das coisas que vão estar conectados nos próximos anos. E o ponto aqui não é nem pensar neles como geladeiras ou relógios, é pensar neles como 32 bilhões de possíveis portas de entrada para as nossas redes, cada um com uma segurança, digamos, bem básica. Cada sensorzinho desses é uma porta que precisa de vigilância. Olhando para o futuro, a gente tem 3 grandes desafios pela frente. Primeiro, a inteligência artificial vai ser usada tanto para atacar quanto para defender. Segundo, a computação quântica ameaça quebrar a criptografia que protege basicamente tudo hoje. E terceiro, claro, a superfície de ataque só aumenta. E a resposta estratégica para essa complexidade toda é a adoção total da confiança zero. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A história da cibersegurança, como a gente viu, é uma história de reação. A gente constrói o muro depois que o inimigo invade. Mas contra adversários que se movem na velocidade da luz, como uma IA, será que só reagir ainda é rápido o suficiente?